Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live, essa noite chuvosa aqui na minha cidade. Boa noite, Andressa Almeida, geólogo Elias Júnior, Fernanda Mara, Simone Cunha. Boa noite, Maicon. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe Aragão, aqui o administrador do Médio Iniciante, para quem não me conhece. Falo da cidade de Ubajara, no interior do Ceará, 300 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos. 19 para 18 graus. Sim, aqui no Ceará também tem lugar que faz um friozinho. Tá chovendo em Ubajara, exato, meu querido Maicon Caliani, boa noite. Esperando aí o Instagram, avisar as pessoas, avisar os seguidores da página. Às vezes chega também quem cai de paraquedas, né? Vai clicar em outra coisa e de repente cai na nossa live. Seja bem-vindo, né? Fique, né? Seja bem-vindo a ficar. Recomendo também, eu peço, né, a vocês que puderem mandar para 3 outras pessoas no direct, né, avisando dessa live, para quem possa ser interessante o assunto que a gente vai conversar hoje. É uma boa, viu? Deixar nossa palavra, nosso conhecimento espalhar para mais pessoas. Vamos compartilhar o que é válido, né? Tá certo? Boa noite, Claudenice, Lili, Fernanda Mara. Fortaleza também tá chovendo, né, Fernanda? Pois é, chuvinha aqui, tá na quadra chuvosa, né, aqui do Ceará. Muito bem. Qual é o tema de hoje, gente, né, que a gente vai falar? Será que eu também tenho um guia espiritual? Será que todo mundo tem guia? Hein? Pois é. A gente, como sempre, eu vou pegar aqui como roteiro o que há de mais preciso na espiritualidade em relação a esse tema. Aqui tomaremos como base o roteiro do Livro dos Espíritos, que vai nos apresentando o capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Que é exatamente o que acontece, né? O guia ele vai manifestar um ser, uma consciência do plano espiritual, quer dizer, da dimensão espiritual se manifestando no corpo físico no plano físico, através de seus médios. Então, será que eu tenho guia espiritual? Vamos lá, gente. O que Kardec diz a respeito? Que tem espíritos que se apegam ao indivíduo em particular para protegê-lo, né? Lá para a questão 489. Então, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele sempre coloca a nos acompanhar ao longo da existência terrena, durante a encarnação, aquele espírito, aquele guia, aquele irmão querido, um ser que assumiu esse encargo, essa responsabilidade, por amor a nós, por amor ao seu tutelado, para ajudar ao longo dessa trajetória na Terra com seus conselhos, com seu amparo, muitas vezes confundindo a nossa consciência com a palavra desse irmão espiritual, dessa irmã, dentro da nossa cabeça. Pois é, quando a gente pensa em guia, pensa em mentor, existe uma certa fantasia, né? Que a gente vê aqueles médios conhecidos, onde eles têm uma relação bastante íntima com esses irmãos, com esses espíritos, e a ponto de eles estarem aqui presentes e haver até uma troca, uma conversa. Né? Quem viu o filme do Divaldo viu, né, que a Joana de Anjos apresentou, não disse quem era ainda, mas ele havia um diálogo. Chico Xavier também com Emmanuel, e por aí vai. Mas nós que não temos essa mediunidade toda, ou às vezes é bem pouquinho, será que a gente tem um mentor espiritual? Será que a gente tem um guia espiritual? Pois vamos lá falar. Quando Kardec vai apresentar o tema, né, do mentor, do guia, do bom anjo, desses irmãos que nos acompanham nessa existência, ele fala do anjo guardião. É até uma dúvida que as pessoas me perguntaram também quando eu apresentei a live. Felipe, guia é a mesma coisa que anjo da guarda? Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui na codificação para a gente conversar a respeito. Na questão 490, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo guardião? Aí ele falou, a espiritualidade falou para ele, o espírito protetor de uma ordem elevada. Ele falou um espírito protetor de uma ordem elevada. Ele não diz aqui que é um espírito puro, não é um espírito puro, um anjo. Como é que você chega nessa conclusão, Felipe? Ele não fala aí quem são os anjos da guarda, não é o protetor da gente. Quer dizer que a gente não tem um protetor com asinha, aquela figura da tradição judaico-cristã. Não é assim que a gente tem nosso guia? Aqueles quadros antigos, né, que alguns tinham na casa da avó, aquele anjinho com aquela roupa comprida, clara, com aquela auréola, e protegendo as criancinhas para cair numa ponte. Aquela prece que a gente faz, né, até hoje muita gente se lembra
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine, amém. Aprendi com minha bisavó, que toda noite rezava e ensinou a gente a rezar também. Mas enfim, o anjo da guarda é esse mesmo anjo que a gente vê, que anunciou a vinda de Jesus para Nossa Senhora, é no mesmo nível hierárquico que Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, ou é outra classe de espírito naquela escala proposta na codificação? Vamos chegar lá. Então, assim, na questão 128 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem são esses anjos. E a espiritualidade explica. Os seres chamados anjos, arcanjos, serafins, são os espíritos puros, os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Poxa vida, caramba! Quer dizer que eu, aqui no interior do Ceará, aqui chovendo, ou eu lá em qualquer outra parte do Brasil ou do mundo, tem um anjo, um ser puro, que está no mais alto grau da escala de perfeição, reúne todas as perfeições. Será que é assim? Não é bem por aí, a gente vai ver que não é bem por aí. Então não é bem o anjo da guarda essa figura. Porque o anjo também, é bom recordar, né, que são responsáveis por grandes missões, grandes planos, né, na existência. Os anjos, os arcanjos, serafins são co-criadores da formação de planeta, gente. Planeta, galáxia, que atingiram um grau de perfeição, de compreensão tão grande, que tem tarefas muito maiores do que ficar pastorando a gente, né, seguindo numa encarnação. Quem somos nós, né? Quanto mais elevado é o propósito da pessoa aqui na Terra, mais elevado também será o seu protetor, aquele que está destacado por Deus para te acompanhar. Mas para ir uma escala de um anjo para estar acompanhando a gente, né? Aí vamos devagar com a dor, né? Então assim, e a gente vai seguindo o roteiro para entender. Tainá, assunto muito interessante, sempre tive curiosidade. Pois é, quando a gente vai estudar Anjo da Guarda, não está muito claro quando a gente faz uma leitura só de um capítulo, de um pedaço do Livro dos Espíritos. A gente imagina que é anjo da guarda aquele mesmo anjo da roupa, né, comprida, que está na nuvem, é o mesmo anjo que anunciou Jesus. Não. Então o anjo da guarda é a forma como nós, das tradições católico, judaico-cristã, que entendemos o anjo da guarda nesse contexto, né, dessa personificação, dessa imagem que nós adotamos, desse arquétipo do anjo. Mas anjo da guarda, dentro da codificação espírita, a gente vai entender que esse espírito superior ao nosso desenvolvimento aqui, mas proporcional, não é também aquela coisa de espírito perfeito, né? Destacado para isso. A interpretação que a gente tem a partir dessa leitura sistemática, certo, gente? E qual o propósito desse espírito protetor na vida da gente? Bem, é de conduzir o seu protegido ao bom caminho. Olha só que maravilha. É ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha que maravilha. Deus não nos deixa só. Por mais que a gente pense muitas vezes que está abandonado, não está. Tem um irmão invisível nos orientando, nos consolando, aliviando a nossa carga que a gente nem imagina, a gente nem percebe porque eles estão à nossa volta. E lá para frente a gente vai explicar, né, porque que eles não se apresentam tão ostensivamente da forma como nós gostaríamos que fosse. E então, eles vêm para consolar, para ajudar, para orientar naquela vozinha da consciência. Não entre nessa rua não, aqui é perigoso. Pegue o outro caminho. Lembrou de tomar aquele remédio? Às vezes dê aquele estalo, né? Poxa, que será isso? A gente nem se dá conta, tão aperreado com as obrigações do dia a dia, com tarefa, enfim, com as ocupações que não se percebe desses pequenos toques, dessa orientação, dessa proteção que não vai tirando do perigo, se a gente se dedica a ouvir, a prestar atenção e a atender, né? Então cabe a nós também aguçarmos a nossa sensibilidade para perceber a mão amiga nos ajudar nesses momentos, ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, né? E inclusive, gente, eles ajudam não só apenas no aspecto abstrato, de uma orientação, da nossa consciência falando, mas até em coisas práticas mesmo. Por exemplo, na cozinha, eu já tive relato de pessoas queridas nossas, médiums, que a orientação na cozinha, querendo fazer um preparo tal, e receber uma dica, uma inspiração.
Outra é um caso bem patente que eu vi, que me falaram. Uma amiga nossa foi pintar o muro da frente do Lar de Jesus, que é a casa que a gente frequenta e trabalha lá, né, mediunicamente. Aí tacou tinta branca e apagou o letreiro. E agora, como é que vai pintar se ela não tem habilidade para fazer letreiro, né, com o nome da casa? Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Jesus, me acuda. Ah, meu anjo da guarda, meu guia, me orienta, me ilumina, o que eu faço aqui agora? Fechou os olhinhos, empresse, aí vem, joga água na parede. Aí no que joga água, o branco fica transparente e aparece a letra que estava pintada lá antes, né? Olha que legal a orientação que ela recebeu no aspecto prático, né? Como fez uma evocação e a resposta veio imediatamente. Então ela foi lá, começou a contornar e pintou as letras. Olha só, gente, no trabalho da gente também, quando a gente está enganchado em algum trabalho intelectual também, por exemplo, tu vai escrever uma peça, uma reportagem, um conto, uma petição, quem é advogado, ou uma minuta de uma decisão, quem trabalha na justiça, travou, fecha os olhos, respira fundo e pede ajuda nesse ponto. Porque é lícito também para a gente entrar nessa relação de amizade com os nossos anjos da guarda, né, com nossos guias espirituais, com nossos protetores. Então, já trazendo a resposta do título da live, todos nós temos guias espirituais, mentor espiritual? Sim, esse anjo da guarda que a gente está falando aqui é o mesmo guia e mentor espiritual, que ao longo da nossa trajetória de vida, de acordo com o nosso propósito espiritualista nessa existência, vai se manifestar de uma forma mais ostensiva no fluxo da nossa existência na presente encarnação. Então, geralmente o guia fica aqui, ninguém sabe o nome, passa a vida inteira. Aí quem já está lá no campo da mediunidade, é espírita, é um bandista, é um buscador da espiritualidade, já começa a querer saber quem é que assiste, quem é que toma conta, quem é que está aqui nos acompanhando. Aí sim, a gente vai ver que esse guia vai tomar uma outra posição, ele vai representar uma outra atividade ao nosso lado mais presente, né? Mas, resumindo, todos nós temos um bom anjo, né? O anjo da guarda, o espírito protetor. Não esse anjo necessariamente o espírito puro perfeito, mas um ser espiritual que nos acompanha, nos protege, nos orienta e nos consola ao longo da nossa vida. Maicon, a casa fica na cidade de Viçosa do Ceará. No Ceará, né? Viçosa do Ceará, tem Viçosa em Minas também, mas aqui é do Ceará. É o Lar de Jesus da Caridade. Foi até fechado por conta do decreto da pandemia aqui no nosso estado. E assim, gente, depois eu vou abrir para perguntas, tá? Vou só pontuar aqui para a gente seguir um roteiro para... Vocês sabem, né? Geralmente nossas lives a gente tenta trazer um conteúdo e tentar destrinchar esse conteúdo que às vezes é muito hermético, é denso, e a gente vai trazendo informação e mastigando um pouquinho para tornar mais didático esse conhecimento, que às vezes a gente engancha e lê, acha bonito o que está escrito ali, mas não compreende trazer para o dia a dia. É isso que a gente pretende aqui no Médio Iniciante dessas lives. Tá certo? É uma live de estudo. Então, assim, continuando, o espírito protetor está ligado ao indivíduo, é bom dizer também, desde o nascimento. Assim que nasceu, já tem aquele espírito amigo que vai te acompanhar ao longo da existência. Crianças muito pequenas costumam ver ainda, né, ter essa mediunidade, essa clarividência mais ostensiva, dá mãozinha, quer cumprimentar, fica olhando fixamente, e ao longo do tempo ela vai perdendo essa aptidão, né, grande maioria, mas o anjo da guarda está velando ali, está cuidando, observando os passos daquele tutelado que está recém-encarnado. Então, desde o nascimento, temos um espírito amigo que nos acompanha, que nos ajuda, nos assiste, né, e vai com a gente até o final da encarnação. E destaque também que não é um espírito aleatório que é determinado para ser nosso guia aqui na Terra. Não é assim, né? A pessoa, existe um sorteio do outro lado da vida. Não, você aqui vai ser agora o mentor, o guia do Felipe, né? Ou da Graziele, ou do Elziovan. Não, vai ser um sorteio de guia e vai ser esse. Não é assim, não. Geralmente quem vai nos acompanhar na condição de mentor, de guia, vai ser um espírito que teve alguma relação conosco em existências pregressas, né? Em outras existências. Então, tivemos a relação de amizade, de afeto, de religiosidade, seja nos templos iniciáticos, em grupos religiosos, como parentes próximos.
Então, muitos, né, atingem um grau de maturidade de consciência maior, já alcançam uma capacidade de ser um orientador espiritual do outro lado, para acompanhar quem está encarnado nesse momento. A gente sabe bem emblematicamente, né, o caso do Chico Xavier com Emmanuel. Emmanuel disse que quando encarnasse, Chico Xavier ia ser o mentor dele, né, e inverter o papel. Então, assim, por quê? Porque são espíritos que já têm uma elevação notável, né? Mas a gente também tem esses irmãos queridos que nos acompanham, tem relação de amor mesmo por nós. Eles estão nessa missão não porque foram obrigados a isso, mas por de fato um amor que tem por nós. A gente não só tem o karma individual também, temos os karmas coletivos, né? Então muitas vezes esses espíritos estão envolvidos conosco, já estão num patamar mais elevado, né? Moralmente, intelectualmente, e estão no esforço também de que a gente não perca mais uma encarnação, que a gente acompanhe esse grupo todo nessa trajetória do desenvolvimento, da autorrealização, da autorresponsabilidade. Então são esses amigos que nos acompanham, pessoas que já tiveram relações conosco na matéria, na carne, na vida presente, né? Aí pode até se perguntar, né? Se meu pai desencarnou, ele pode ser depois o guia do neto dele, né? Do meu filho. Aí a gente já relativiza, porque nem sempre, né? Porque geralmente nossos parentes, o pessoal que está por aqui, está muito no terra a terra, e a gente talvez não tenha ainda essa maturidade para guiar outros, né? Ainda mais com um curto espaço de tempo. Porque eu acredito que também deve ter uma preparação para você conduzir outras consciências, né? Não é algo assim, não, agora você vai ser um guia, agora você vai ser mentor, agora você vai ser o tutor daquele irmão que está encarnado ali. Não, tem uma lógica, tudo tem uma fundamentação nas leis divinas, né? Nada acontece por acaso. Aí, Pri, você está mandando a dúvida aqui, aí eu peço que quem quiser fazer pergunta no final, clica nesse balãozinho que tem interrogação, que é melhor pra gente, viu? Porque aí eu não perco a pergunta de vocês, porque vai subir nos comentários e a gente não tem mais acesso, tá bom? Aí clica lá que a perguntinha fica registrada aqui no final, quando a gente terminar a explanação, aí eu pego e a gente vai responder, tá bom? É isso aí. Boa noite, Lucielma. Boa noite, Felipe. Tainá. Vamos lá. Avançando aqui. E o espírito protetor, ele pode abandonar o protegido? Será, gente, que o guia pode se afastar da gente, hein? Pois é, perguntinha difícil, né? Aquele tutor que está indicado para nos acompanhar vai abandonar o filho dele aqui na bagaceira, na dificuldade? Não é bem assim, não. Mas acontece, é possível, viu? Ele pode se afastar. Pode se afastar sim. Quando vê que seus conselhos são inúteis, que o médium, que a pessoa quer se entregar para sentimentos negativos, que a pessoa quer se entregar para atitudes erradas. Vamos pegar aqui no campo da mediunidade mesmo. Vamos falar de guia espiritual de médium, falando aqui para médium, falando para vocês espiritualistas que são sensitivos e essa relação é muito mais profunda e gera mais curiosidade. Esse guia pode se afastar, né, da gente ao longo da vida? Pode sim, Kardec inclusive fala isso na questão 495 do Livro dos Espíritos. Ele se afasta em que situações? Vou pegar um caso bem emblemático aqui no caso da Umbanda. Na Umbanda a gente escuta muito falar de pequenos terreiros, de pequenos lugares, onde os médios recebem um Zé Pilintra, um Exu X, uma Pombagira Y, e nesse lugar se faz de tudo, né? Se faz desde para ajudar numa cura, como se faz uma amarração, como se faz um trabalho para fechar caminho, um feitiço de todo jeito. Agora, e na Umbanda a gente conhece também espíritos que se apresentam como Zé Pilintra, como Exu, como Pombagira, mas dentro de uma lei de verdade, seguindo os regramentos do Cristo, dentro de uma disciplina, de uma moral muito rígida. Agora, como é que pode o mesmo espírito que está num lugar fazendo bem, no outro está fazendo feitiçaria a troco de dinheiro, enfim, sem compromisso com a caridade? Muitas vezes é o seguinte, gente, o médium vem com aquele espírito destacado para ser seu guia de frente, né? Para ser seu guia, para ser seu anjo da guarda e para ser o condutor daquela tarefa mediúnica. Acontece que esse médium começa a se encantar com a vaidade. Você me curou, você é uma pessoa que tem muito poder, você é poderoso. Começa assim, vai descer demais. Começa a entrar dinheiro, começa a vir doação. Já começa a ver que o negócio é bom, começa a ter efetividade nas curas que acontecem e nos trabalhos magísticos que opera. Então já começa a crescer os olhos, já começa a cobrar, já não faz mais diferença se é para machucar alguém, se é para fazer o mal, se é para fazer o bem, já começa a perder a questão da moralidade.
Então esse guia que veio, um autêntico Zé Pilintra, um autêntico Exu, um autêntico Pombagira, ou outro um caboclo, um preto velho, o nome o arquétipo que ele está presente, se afasta, o guia mesmo, o anjo da guarda, aquele mentor, aquele anjo bom que está para acompanhar, se afasta quem vai tomar conta da tarefa mediúnica, que é um espírito inferior, é um espírito mal intencionado, que usa o mesmo nome, se vale do mesmo nome do guia original para e está ludibriando e entrando numa situação de fascinação, de subjugação com aquele médium. Enfim, uma relação que para eles é interessante, mas no final das contas a cobrança kármica vai ser terrível. Então muitas vezes acontece isso, o guia original, o que foi destacado por Deus desde o nascimento, afasta, e quem vai ocupar o lugar é um irmão não tão bem intencionado. Então, ele se afasta. Por que o guia se afasta? Porque existe um planejamento divino onde isso é possível. Se o tutelado não atende, não está nessa perspectiva de fazer o que é certo, de se melhorar, de fazer reforma íntima, trabalhar autoconhecimento, trabalhar pelo bem, pela caridade, se afasta, outro assume o lugar e toca a fazer as coisas sem um critério devido. Então, muitos de nós temos essa dificuldade de compreensão. Meu Deus, como é que é isso? Começou tão bem e agora a cura continua, mas não é dentro de um aspecto de maldade, de interesse, de dinheiro, de assédio. É isso que acontece, gente. Está explicado aqui. Afasta, o outro ocupa, e aí vai. Porque o médico gosta do dinheiro, gosta da cachaça, gosta de se sentir inchado, gosta das facilidades que a espiritualidade aparentemente está trazendo para ele, e aí que é a queda do médium, né, muitas vezes. Não é por falta de aviso do mentor, do guia, é por falta de responsabilidade mesmo de quem não abraça com seriedade a mediunidade. E é isso, gente. Aí assim, o guia pode voltar? Pode voltar, desde que o médium modifique a sua conduta, a sua atitude. E acontece também que o guia pode afastar também para dar um ensinamento para esse médium. O médium entende, aprende, e aí o guia se aproxima de novo para dar aquela força na tarefa mediúnica. Mas tem que haver um comprometimento nosso, né, enquanto médium, para fazer com que essa relação se torne mais proveitosa possível para a gente e para o guia. Porque o guia também está no processo evolutivo dele. Está nas tarefas, no compromisso dele, é ajudar o seu tutelado a sair de uma condição, de um patamar, para um patamar melhor, para que aproveite a encarnação. Então há uma relação, né, de amizade, de interesse para que a encarnação dê certo. É isso? Boa noite, Denis, querido. Seja bem-vindo. Continuando aqui, gente. O espírito protetor, isso é engraçado. Ele está sempre presente, acompanhando a gente aqui no nosso cangote. Se a gente não tomar cuidado, ele sente o bafo aqui no pescoço. Será que é assim que acontece na vida? Né? A gente fica até preocupado, quem está começando a estudar espiritualidade, espiritismo, urbano. Aí a gente vai tomar banho e olha assim para ver se não vê um espírito, ver se vê um guia. Aí vai rezar de noite, aí fecha os olhos, está numa situação boa de prece, aí abre o olho de prece para ver se o guia está por ali. Né? A gente fica nessa apreensão. Se eu tenho um guia, se eu tenho um mentor, será que ele vai estar o tempo todo comigo aqui? Aí, lógico que não, né? O guia tem mais o que fazer, não precisa estar acompanhando a gente direto, não. É um espírito humano com sua inteligência, com sua vida do outro lado, e que não vai também ficar 24 horas ao lado da gente, né, gente? Vamos lá, vamos combinar. Então, é isso que acontece, né? Engraçado, eu estava uma vez andando, pedalando, né? Pedalar é até uma atividade de meditação, se a gente se cuida, né? Ô, gente, eu acho tão esquisito quem vai pedalar e bota fone de ouvido. Aí você não escuta as intuições, não escuta uma buzina de um carro que está lá atrás de ti para dar o toque, ou alguém que está passando e você está distraído. Vamos botar fone de ouvido não, viu? É só uma pausa aqui. Mas enfim, eu estava pedalando e eu estava conversando mentalmente, né, trocando aquela ideia, eu brinquei assim, perguntei, peraí, como é que vocês estão aqui? Eu estou conversando e vocês estão respondendo, conversando com o guia, né, comentou. Não, mas não está aqui, a gente está se comunicando, não é obrigado a estar correndo, estar pedalando junto para a gente estar se comunicando. Porque a gente pensa no plano da matéria, no plano físico, né? Onde para estar conversando tem que estar presente fisicamente. Mas uma consciência desperta, desapegada, né, dessas crenças limitantes, ela projeta o pensamento, e onde o pensamento está, ela estará também em contato conosco e conversando e trocando aquela ideia. Então eu brinquei, né, que estavam correndo me acompanhando, mas
o pensamento ligado, né? Para vocês verem que não está direto com a gente. Tem uma relação de mental, telepatia. E a gente não pode estar fantasiando que o guia vai se manifestar, muitas vezes não vai, e é tudo na relação mental, né? E é assim, gente. E os guias não vão interferir em tudo na vida da gente, né? Tanto que eles agem de forma muito sutil na vida também. Isso é outro fato interessante. E não é da forma extensiva como a gente gostaria que fosse. Muitas vezes a gente quer que alguém venha e diga, olha, não faça isso. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não... E não é dessa forma, porque se a espiritualidade amiga vem e te tira a tua capacidade de escolha, está infringindo o livre-arbítrio. Está interferindo dentro de um direito inalienável do ser humano, que é o direito de se autodeterminar, de escolher os caminhos para onde é que vai nessa existência. Então, como é que o guia vai estar dizendo tudo que a gente tem que fazer e cadê a nossa autorresponsabilidade? A gente não avança se não acertar, se não errar. O que a gente pode fazer é, a partir dos conselhos que a gente percebe intuitivamente, é decidir se aceita ou se não aceita. Isso é escolha. Agora, a gente não vai ser comandado. Faça isso, 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 isso. A não ser que seja casos muito pontuais de uma relação mediúnica mais ostensiva, onde existe uma combinação do outro lado da vida para você vir, para tocar um projeto, e esse guia tem que ser mais firme, mais disciplinador, né? Isso é pontual, isso não é regra não. A regra é a sutileza da comunicação das sugestões e da intuição. O ponto fora da curva é essa do guia ser mais incisivo, como Emmanuel, né? Com Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel cobrava, não deixava Chico fazer aula de piano e brigava com ele por conta do xilique que estava dando no avião, com medo de cair. Aqui na Umbanda também a gente recebe dura dos guia-chefe, muitas vezes. Por quê? Porque faz parte. Espírito encarnado teimoso tem que ter um guia também disciplinador, puxador de cabresto, porque senão a coisa desanda. Então é nesse sentido, sabe, gente? Em regra é suave, é sutil, é algo no campo intuitivo. Ponto fora da curva é essa questão do guia mais incisivo. Isso não quer dizer que o guia é perverso, está atrapalhando a vida da pessoa, está conduzindo. É como um pai. É como um pai que a gente tem, que o pai, como viveu mais tempo, está olhando lá para frente, está vendo que o que a gente está fazendo agora vai dar problema, então já nos avisa, já é mais enfático, e assim a gente sabe que o caminho a seguir, né? Então existem situações e situações. O que 24 horas por dia assim é complicado. Em pensamento tá, mas não é aquela coisa de estar do nosso lado nos acompanhando. Vai ali na rua, ele está com a gente. Vamos ali botar o carro para funcionar, tá lá. Não, é algo mais de monitoramento, sabe? Em vez de estar 24 horas ali do lado da gente. Boa noite, Beatriz. É assim. Então, ele projeta o pensamento e está lá com a gente na medida da necessidade. Nos casos de mediunidade mais ostensiva, onde tem incorporação através da psicofonia ou dos passes, né, que a gente atua na Umbanda, aí de fato não é só o pensamento que é projetado, de fato existe uma relação de campo. O guia e o mentor vão estar lá próximo, transmitindo o pensamento e encostando o campo energético dele com o nosso, e a gente percebe com mais intensidade aquelas correntes de pensamento que vêm para a gente, né? Para conversar, para aconselhar, para dar passividade na voz desse espírito, né? Que muitas vezes a gente ousa dizer que o nosso anjo da guarda, o espírito destacado para ser nosso protetor na Terra, muitas vezes é o nosso próprio guia de trabalho na mediunidade. Então é dessa forma, né? Por exemplo, a gente vê, pegando sempre Chico Xavier porque é o exemplo, né? Mais emblemático. Emmanuel era praticamente um anjo da guarda dele, era o tutor. Faça isso, não faça aqui, vá por aqui, escreva um livro, a gente tem uma missão para fazer. Então isso aí era o guia do Chico Xavier. Tá? Com a sensação que eu tenho particular também, que o meu guia, meu não, né? O espírito que foi destacado para ser o anjo da guarda é o mesmo que abriu minha mediunidade e que toca os trabalhos mediúnicos, né? Quem assumiu essa responsabilidade. Então quem tem esse compromisso com a mediunidade de psicofonia, psicografia, de cura, existe sim essa relação mais próxima com o seu protetor, né? Que vem a ser esse guia de frente, como a gente costuma falar na Umbanda.
como distinguir a intuição da paranoia. Aí eu sempre falo do tripé do desenvolvimento mediúnico, autoconhecimento. Primeira coisa, autoconhecimento. Peraí, isso aqui está me apontando para uma coisa boa? Não, vou tentar aqui. Uma coisa é intuição, outra coisa é paranoia, é toque, né? Não, vou voltar porque aí ver se a porta está fechada, ver se, enfim. Aí você é um trabalho seu, individual, para saber até que ponto é transtorno, problema nosso, mesmo particular, individual, ou se é uma sugestão que está vindo. Então é um trabalho de autoconhecimento, de você estar sempre observando seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos, saber discernir quando o pensamento não é teu, quando tem hora que está tudo bem, de repente vem um pensamento angustiante, poxa, está muito esquisito isso aqui, então você já consegue discernir, não se entrega àquela angústia. Então é um trabalho nosso, primeiramente tem que se autoconhecer. Como é que eu quero conhecer alguém se nem eu me conheço, não sei nem quem eu sou, o que eu gosto, o que eu pretendo fazer na minha vida? E ainda mais médium, que é um dos bichos mais teimosos que existe na face da Terra, é médium. Né? E parece que quanto mais ostensivo, mais teimoso é a criatura. Então tem que vigiar o pensamento o tempo todo, sabe, gente? Tem que estar prestando atenção. Jesus Cristo já dizia pra gente no Evangelho: orai e vigiai, para distinguir o que é intuição e o que é pensamento invasivo pra gente. Então, assim, e o guia está na frequência muito mais sutil do que a gente, né? Nem desdobramento, em regra, a gente vai ser levado para algumas situações de amparo no umbral, que a gente não se engane, né? Não vai desdobrar e vai lá para lugares maravilhosos. Quem já está na atuação no trabalho mediúnico vai trabalhar nas leads de assistência onde mais se precisa, porque o ectoplasma do encarnado é de extrema importância no amparo, no resgate, nas zonas umbralinas. Então, muitas vezes a gente desce para as zonas pesadas, né? E lá a gente percebe que tem proteção espiritual, mas não vê. Olha para um lado, olha para o outro e não percebe. Quando a gente desperta a consciência fora do corpo. Então, cadê o guia? Cadê o guia? Eu sei que tá aí, eu procuro ter, mas por quê? Porque a gente não vê. Geralmente não vê o guia enquanto está desdobrado. Porque eles estão numa sintonia mais elevada do que onde a gente está. A gente não capta, não consegue perceber. Percebe intuitivamente dentro do campo do desdobramento. Olha só que maluquice. Então eu estou lá, dormindo, sonhando, né, entre aspas, e no sonho eu estou fazendo algumas coisas, mas eu percebo dentro do sonho que tem uma proteção, tem um amigo à minha volta. Então eu senti essa semana passada, eu sofri um assédio no desdobramento, aí eu comecei a dialogar com as entidades que estavam provocando uma situação, né, desagradável, e aí meu Deus, cadê os amigos espirituais aqui na hora que eu estou precisando? Aí, não se preocupa não, estão por aqui, viu? Mas dá para você resolver. Aí eu, não, beleza, tranquilizei e comecei a conversar. E deu. Aí depois eu perdi a consciência, perdi a consciência e não lembro mais dessa experiência. Mas o que me ficou marcado é que eles estão sempre nos protegendo, especialmente nos trabalhos mediúnicos, que a gente não tenha medo de nada. Porque tudo acontece dentro de uma programação, dentro da permissão de Deus, e os amigos estão por aí, que a gente não duvide da presença dos nossos amigos espirituais. Eles estão sempre passando para a gente. Olha, você pode até estar sofrendo, estar passando por uma dificuldade aqui, mas tenha certeza que a gente está com você, a gente está presente, a gente está te protegendo aqui para que essa dor, esse sofrimento não seja tão grande como haveria de ser. E, poxa, a gente tem que honrar essa amizade, nos tornando pessoas melhores aqui na Terra. Não tem como a gente ficar só venha nós, meus guias, meus santos, meus orixás, e a gente não trabalha pelo nosso melhoramento, né? A gente tem que fazer por merecer. Tem a lei do trabalho, né? Que tem que bater para receber, como Jesus propunha. Tem que pedir, tem que ter um esforço individual para você receber aquilo que você quer. O animismo é muito comum. O animismo é muito comum, mas aí é que tá, você se conhecendo, você sabe o que é faculdade tua e o que não é. Animismo, o que é? É o médium falando, é a tua alma se manifestando. Que no processo mediúnico, o animismo pode ser maior ou menor, de acordo com a ostensividade da mediunidade ou com a intenção daquele médium. Animismo não é algo ruim. Animismo faz parte das mediunidades do século XXI. Hoje em dia, o animismo fala muito mais forte do que na mediunidade antigamente. Antigamente você via aquelas mediunidades ostensivas, muito potentes, vistosas, onde o médium apagava e acontecia uma possessão positiva, basicamente. Uma possessão mesmo, né? Porque o médium apagava e o espírito amigo vinha e comunicava, falava.
aconselhava, curava. As cirurgias espirituais, o Zé Igual, por exemplo. O Zé Igual apagava lá em Minas Gerais, apagava. Então apagava e o espírito tomava conta lá, o doutor Fritz se cortava e abria a coluna, raspava o olho. O médium consciente na vigília não faz isso. Não pode fazer, né? Então hoje é muito mais difícil você ver um médium com essas ostensividades, né? Onde existe verdadeira possessão positiva. Hoje em dia é muito o animismo está falando mais alto do que antes. Então como a gente corrige isso, Alex? É você estudando, se melhorando, fazendo reforma íntima. A codificação é fantástica, seja você espírita, um bandista, qualquer, porque o espiritismo, a codificação espírita é uma síntese do conhecimento das relações do plano físico com o plano espiritual. Então você conhecendo a base, você passa a compreender melhor os fenômenos que vão acontecer ao longo da vida. Né? Então o animismo é importante sim, mas para diminuir, para que o animismo não atrapalhe a comunicação mediúnica, é importante que a gente estude, se melhore, acabe com qualquer tipo de vaidade, de egoísmo, de orgulho, de vontade de ganhar dinheiro através da mediunidade. Porque quanto mais sentimentos puros a gente dedica dentro desse campo da nossa vida, a espiritualidade, mais ela se torna mais sutil, mais pura, mais límpida, e aí os espíritos mais elevados também têm capacidade de atuar melhor através da gente. Né? Às vezes nem precisando incorporar, simplesmente intuindo. Aí você já sabe que aquele pensamento bacana, rápido, que está vindo, você, opa, está aqui, estou sendo ajudado. Então você já transmite naturalmente com suas próprias palavras. Falar pelas próprias palavras é animismo também. Né? Porque quanto mais você tem de conhecimento, sabe falar melhor, a espiritualidade vai, te utiliza aquele aparelho para levar um conhecimento de forma mais nítida, mais límpida para quem precisa, seja na cura, na escrita, na fala. Então o animismo não é de todo mal não, viu gente? O animismo faz parte da condição do médium do século XXI. Inclusive a gente vai fazer uma live na semana que vem sobre a mediunidade do século XXI. Vamos esclarecer um bocado de coisa, né? Fazer comparação com como era antes, como é que é hoje, e o que vai se tornar daqui a um tempo. Né? Muita criança vindo com mediunidade. Aqui em casa meu menino meu mais novo também tem, e a gente está aprendendo tudo isso junto. Porque eu não fui uma criança médium, né? Fui virar médium, ó, como se virasse. Fui me reconhecer médium depois dos 30 e poucos anos, então tudo é muito novo lidar com isso. Vou fazer isso aí, viu, Simone? Vamos avançar aqui no tema, né? Perguntinha que todo mundo fala que faz pra gente. A gente pode saber, como é que a gente sabe o nome do guia, né? Como é que eu sei o nome do meu guia, da minha guia, pelo amor de Deus? Rapaz, eu queria tanto saber o nome desse meu anjo da guarda, do guia. Como é que eu faço? Aí ele diz aqui, né? A gente nem sempre esse nome vem, né? A gente não vem, quase nunca, eu ousaria dizer. Mas geralmente o conhecimento do nome tem a ver com o propósito dessa ligação, sabe? Propósito por quê? Se eu tenho um propósito mediúnico, se eu venho com a mediunidade mais ostensiva, isso já foi identificado no centro espírita, no terreiro de Umbanda, numa casa, que eu estou transformando essa mediunidade em algo positivo, né, dando a prática da caridade, esse propósito se torna muito mais evidente. Né? Então, para mim, médio, saber quem é esse guia, dentro de uma proposta de trabalho em parceria mediúnica, faz sentido, entendeu? Então, se eu sei que eu sou médio, vejo de vez em quando estou vendo um espírito, já recebi comunicação, eu vou nos lugares, me sinto mal, tem gente que se sente bem quando eu converso, eu consigo ver, vem coisa que eu falo, nem sei de onde é que eu tirei. Então, mas eu não quero negócio de centro espírita, eu não quero negócio de terreiro, eu não quero saber de mediunidade, porque minha família é da religião X, é Y. Aí, mas eu queria tanto saber quem é meu guia. Aí o silêncio, como resposta. Poxa, tem propósito, o guia não vai dizer, aí o médico, não, seu guia é fulano de tal. Aí você fica todo feliz, meu guia é fulano, meu guia é fulano, meu guia é fulano. Pra quê? Agora, pra que um mentor, que uma mentora vai dizer o nome se o médium não está preparado? Se não vai converter essa informação em algo benéfico para outras pessoas? Não faz sentido. Vocês viram o filme do Divaldo também, né, trazendo aqui, porque ilustra bem esse afloramento. Joana se revelou para ele, mas não disse qual era o nome dela, não. Ele perguntava, qual é o seu nome, minha irmã? Depois. Então, depois que veio a questão da psicografia, né, da ostensividade mediúnica para trabalho, foi que ela revelou o nome dela porque tinha um propósito de escrever livro. Né? Então, aí rolou dar um nome.
Agora, se eu quero saber o nome só por vaidade, gente, poxa, vai cair mais. Se o meu propósito aqui é crescer, evoluir, aí o guia vai me dar uma informação que vai me fazer cair. Não tem lógica, né? Então, o nome é dado, geralmente é informado o nome para o médium, quando dentro de um propósito de trabalho, dentro de uma tarefa mediúnica relevante, certo? Seja para escrever um livro, seja para se comunicar no aconselhamento dentro do terreiro, seja para atividade de cura, cirurgia espiritual. Tem que ter propósito. Se não tiver propósito, é só vaidade e fica uma coisa solta, não tem lógica. Mas é possível sim saber o nome, viu? É possível sim saber o nome, mas envolve dedicação, envolve você focar, querer se aperfeiçoar, querer entrar dentro de um desenvolvimento sério, para ajudar as pessoas, para se conhecer melhor. Aí dá certo, né? Aí é muito provável que o guia se sinta muito mais confortável, né? E dentro da perspectiva de utilidade do que simplesmente dizer por dizer, ok? Assim, quem não desenvolve atrapalha a vida. Até a gente fez uma live bem grande aqui, 2 horas e meia, sobre desenvolvimento mediúnico. Tá lá no YouTube. Quem não seguiu ainda, né, o canal, a gente tem um canal no YouTube, o Médio Iniciante. Vá lá, gente, por favor, peço, né, que sigam lá a gente, que se inscrevam, clica no sininho para avisar a notificação. Porque lá tem as lives bem bacanas que a gente fez com grandes convidados e tá lá sobre desenvolvimento mediúnico. Isso, questão do desenvolvimento tem muito a ver com isso, sabe? O desenvolvimento facilita você perceber, guia, não só guia, percebe também outras consciências não tão legais quanto os nossos guias. O desenvolvimento, existe o desenvolvimento técnico, né? E como existe a própria educação mediúnica. A educação mediúnica é você olhar para dentro de si, autoanálise, passa por ajudar o próximo, passa por você ler, codificação, literatura base, assistir vídeos de pessoas que você confia sobre espiritualidade, ler coisas úteis dentro de uma fundamentação. Isso é que vai construir o desenvolvimento. Desenvolvimento mediúnico passa primeiro pelo desenvolvimento humano, caráter, moralidade, fazer o bem, ser justo, não dar chilique, buscar ser uma pessoa mais equilibrada na vida, fazer terapia, se for o caso. Então o desenvolvimento mediúnico é mais aí, não é tanto você se preparar para uma tarefa mediúnica, mas é primeiro se equilibrar, se harmonizar, para a partir daí você desenvolver tecnicamente essa mediunidade de acordo com a casa ou lugar onde você frequenta. Porque o desenvolvimento mediúnico tecnicamente falando, na Umbanda vai ser diferente do espiritismo, porque a egrégora é outra, é outro grupo de espíritos, é outra fundamentação, é outro desenvolvimento, né? Uma psicofonia diferente da incorporação do caboclo, do Exu, tem nuances e formações diferentes de casa para casa, certo? Mas o desenvolvimento, em regra, começa pela tua auto-organização, tua auto-responsabilidade, pela tua autoconsciência, discernir teus pensamentos, teu comportamento, crença limitante, sombra. É isso que vai dar. Eu conhecendo meus pensamentos básicos, meus medos, minhas ansiedades, minhas paranoias, né? Minhas sombras, aí eu vem um pensamento diferente daquilo que eu sei que eu sou, eu já consigo discernir se é meu ou se não é. Então o médium tem que ter esse tino de discernir o que é uma coisa e o que é outra. Que dificilmente o espírito vai manifestar e vai falar. Você vai perceber muito no campo da telepatia, da intuição. Então, quanto mais você ter teu pensamento aguçado, você consegue se discernir o que é uma coisa e outra e também se proteger quando vê que tem invasão, quando vê que tem assédio, quando vê que não é coisa boa que está chegando ali. Certo, gente? Avançando mais um pouco, que o tema é bacana, né? A gente vai falando sobre guia, sobre mentor. Vamos segurando as perguntinhas que eu vou soltar. Tô lendo uma outra aqui, mas tá guardadinha aqui na interrogação, viu? Na caixinha de pergunta. Chego já lá. Aí a questão do nome, mais uma vez, né? Que a gente tem essa dúvida. E como então que eu vou chamar se eu não sei o nome? Né? E aí, como é que eu chamo se eu não sei o nome do guia? Não sei o nome da mentora? Né? Eu postei na semana passada, e as pessoas, eu chamo de fulano, eu chamo de fulano, porque eu não sei quem é. Tudo bem, não tem o menor problema. Você chama o nome que você se sente mais confortável para chamar, se o nome não foi dado para você. Então, assim, Kardec pergunta isso também para os espíritos, e eles dizem, dá o nome que quiserdes. Né? O de um espírito superior, pelo qual tem simpatia ou veneração. Meu São Francisco, meu São Francisco, eu sei que é o Senhor que me acode, eu sou que me protege desde criança. Minha mãe me deu para o Senhor, Santo Antônio, para me criar, para ser meu padrinho. Eu peço ao Senhor. Então, você tem como seu protetor Santo Antônio.
São Francisco, né? Então, será que é o São Francisco ou Santo Antônio, a Nossa Senhora que está lá, que é tua protetora, que é teu protetor? Não necessariamente. O que acontece é um espírito amigo protetor, que é de uma escala... ele é superior moralmente do que você, mas também não tanto, é proporcional. Vai se apresentar muitas vezes com a aparência, com a roupagem daquele santo. E você vai receber a comunicação, mesmo que não veja, mas vai sentir como o próprio São Francisco esteja lá contigo, te ajudando no momento de dificuldade. Ou Nossa Senhora, ou São Jorge Guerreiro, ou Ogum, Oxóssi, Xangô, né? Se você tem uma ligação mais forte com os orixás. Então, não necessariamente vai ser o próprio Xangô, mas um falangeiro de Xangô, como a gente usa na Umbanda, né? Vai ser um espírito que vibra na frequência, que trabalha dentro da linha de Xangô, que vai estar lá se manifestando e te ajudando, né? Não necessariamente o orixá, mas um falangeiro, mas um espírito que vibra nas forças desse orixá. Então é muito dessa forma. E o nome é o que menos importa, sabe? É mais a forma como a gente chama a nossa relação. É íntima, você pode ir o nome que você quiser dar. Até porque, gente, tem muito espírito também que vai dizer logo um nome pomposo, né? Um nomezão chique. Isso aqui é São João Evangelista. Não, ô meu filho, aqui minha filha, aqui é Santa Teresa d'Ávila que está falando com você. Não, meu filho, aqui é o Bezerra de Menezes. Não, aqui é Manuel que está falando com você. Rapaz, aí você pensa assim, rapaz, eu não sou esses alecrim dourado todo, não. Eu não tenho moral para ter um guia desse, não. Eu me conheço, eu sei, conheço de vários carnaval, eu sei quem eu sou, para que eu vou. Nossa Senhora vai ser minha guia. Mano, Bezerra de Menezes, André Luiz, alto lá, cidadão, cidadã. Vamos ver quem é mesmo que está se apresentando com esse nome. Tem que ter muito cuidado também com o nome bonito, viu, gente? Que não dá para confiar sempre quem diz que chega com um nomezão desse famoso para cuidar da nossa mediunidade, para dar uma comunicação, para dizer que é teu guia, não. Muito médium bom, muito médium ostensivo tem caído por conta da vaidade, achando que é o médium do espírito famosão, aí né? De outras galáxias. Gente, tem médium que está dando comunicação de Jesus, eu tenho acompanhado, é triste de se ver. Jesus incorporado numa live para falar, dando conselho para as pessoas. Aí você fica com aquela vergonha alheia, sabe? Com aquela tristeza, porque a pessoa está sem querer, está até com boa vontade, está sendo envolvida num processo de fascinação. Né? Se achando o canalizador de uma consciência crística, o Cristo da Terra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? A gente mesmo também que está sentindo, recebendo algumas informações, ficar caladinho, observar, para evitar fascinação, para evitar mistificação, evitar ser enganado, ser levado na flauta por um espírito dizendo que é um nome bonito e que não é. Né? Como é que a gente garante que esse espírito que está dizendo que é um nome X famoso é de fato esse espírito, né? Tem RG? Tem CPF? Tem certidão de nascimento? Não tem, é muito fluido, é muito solto. Né? Não dá pra gente encarar, levar cegamente e acreditar que aquele nome é aquele nome pronto. Não é isso? Na Umbanda, até para diminuir um pouco essa questão da vaidade do médium, né? Adotou-se os nomes simbólicos por arquétipos, né? Os primeiros você tem os grandes arquétipos de trabalhadores da Umbanda, que é o preto velho, é o caboclo, a criança, Exu, pombagira, boiadeiro, marinheiro. Arquétipos, quer dizer, são pessoas, etnias, pessoas, grupos de pessoas que são utilizadas como referência pelas qualidades que ela traz, que ela demonstra dentro do nosso inconsciente. O preto velho traz o arquétipo do quê? Do velho sábio, do conhecedor, do carinho, do ancião, daquela sabedoria, que tem paciência, que ouve, que fala, que passa aquele calor humano. O caboclo é a firmeza, a moral, é aquele conselho reto. O Exu é aquela de dizer as coisas mesmo, nem que solte um palavrão, nem que solte uma linguagem mais dura, mas é necessário, porque eles estão muito aqui no terra-terra, a gente precisa dar um sacode, né, para cair na real, diante dos nossos erros. A criança traz alegria, morosidade, então são os grandes arquétipos da Umbanda. Mas dentro dos arquétipos mesmo, você tem ainda os nomes das falanges, né, dos nomes simbólicos dentro do caboclo, por exemplo. Você tem os caboclo pena branca, caboclo sete flecha, caboclo urubatão, caboclo pena flecha dourada, muitos, rompe-mato, são muitos. Então, e mesmo um sete flechas, o nome sete flechas apresenta uma falange, que são vários espíritos que se apresentam com o mesmo nome sete flechas, né? Não usam a identidade espiritual do indivíduo, mas eles usam a identidade da falange que representa, do grupo, né? Sob a coordenação de um espírito-chefe que se chama sete flechas. Outro dia, tá o Ítalo aqui, querido, aqui. Boa noite, meu querido.
fez uma live, né, com o Geraldo Lemos Neto, e lá foi dito que o Chico Xavier chegou a falar com o Geraldo que Bezerra de Menezes hoje também seria uma falange de espíritos. Doutor Bezerra também seria um chefe de falange de milhares de Bezerra de Menezes. Porque a gente escuta muito, né? Você tem Bezerra de Menezes fazendo cura aqui no interior de Tianguá, que é a cidade vizinha nossa aqui, né? Fazendo cirurgia espiritual. No lado de Jesus, ele trabalha também, pelo menos durante a normalidade que a gente estava vivendo, né, antes da pandemia, existiam cirurgias espirituais coordenadas pelo Dr. Bezerra. Então, mesmo Bezerra tem essa capacidade de bicorporeidade, né, de manifestar em todos os lugares, em vários lugares do Brasil afora, em vários centros espíritas de Umbanda, universalistas, casas ramatizianas. Não, porque a consciência Bezerra de Menezes tem sob a sua coordenação e sua direção diversos outros espíritos e outros indivíduos que se apresentam com a mesma amorosidade, inclusive com a forma plasmada do Dr. Bezerra de Menezes. Então isso acontece, né? O espírito usar um nome simbólico, às vezes nem é dele, mas representando uma falange, representando um grupo, e isso vai, com o tempo, que a gente vai entendendo e vai percebendo se de fato aquele espírito que se diz quem é aquele mesmo. Por exemplo, aqui na nossa casa, tem um espírito muito querido de um padre, fez muito bem aqui no Nordeste. Ele é mentor da casa, acompanhou sempre a nossa dirigente, até quando ela esteve, até com desencarne o ano passado. E eu perguntei para ela assim que eu entrei na casa, no Lar de Jesus: Dona Hilda, como é que a senhora sabe que o espírito X é esse mesmo que a senhora disse? Oh, meu filho. Aí eu lembro da passagem do Evangelho, que a gente conhece o fruto pela árvore e a árvore pelo fruto. Então eu vi aquela figura com aquela batina preta, me aconselhando, me orientando, falando dos trabalhos que a gente ia realizar, atuando nas curas, dentro de uma perspectiva católica, porque continua com o sentimento católico, mas uma visão muito mais universalista. E como é que a senhora sabe que é ele? Porque ao longo do tempo, dos trabalhos, a moral dele e do conhecimento foi sendo revelada pelo tempo. Então a gente não se engane, o espírito vem de repente e diz: sou fulano de tal. Opa, peraí, duvide. Tem um caso também de Eurípides Bassanufo, que vê um espírito feminino a conversar com ele consciente, ele teve a evidência dela, e ele: não sai daqui, que se você não é um espírito, né, você não é Nossa Senhora não, eu lá sou médico para receber um espírito do quilate desse, Nossa Senhora Mãe de Jesus, pois Nossa Senhora teve que adormecê-lo, né, magneticamente, e ele despertou em desdobramento, né, fora do corpo físico, e lá Nossa Senhora conseguiu conversar com ele, botou ele para dormir para poder conversar com ele, porque ele não admitia conversar com ela, achando que ela era um espírito mistificador, um fascinador. Então você vê, Eurípides Bassanufo era um ser humano extraordinário, um espírito extraordinário. Então, espíritos extraordinários, existem guias, mentores, espíritos simpáticos extraordinários também para conduzir uma tarefa mediúnica de relevo. Não para fazer por vaidade nossa, para eu saber quem é meu guia, para dar recadinho pelo WhatsApp. Não, é sério. O guia vem e vai dizer o não, mas dentro da função, dentro do propósito sério. Não para inflar ego de ninguém. Viu, gente? Agradeço também pela paciência de me ouvir aqui, viu, Everton? Fico feliz com a participação de vocês. Jorgiane também. Jamiles. Questão de nome, né? Pois fiquem ligados. Se disserem para vocês: olha, eu sou espírito de São Paulo, eita, duvide, viu? Primeira reação do médium é: opa, peraí, assim não. E vai observando, mas não aceite de cara não, viu? Achar que você, essas Coca-Cola todas, para ter um guia muito conhecido, famoso, é o tempo, é o trabalho, é a dedicação, é a moralidade, a inteligência, é a forma amorosa de conduzir, que não te coloca em constrangimento, não te coloca em situação de perigosa. Aí você vai discernindo, como aqui na vida, a gente vai discernindo um amigo pelo tempo, não é de uma hora para outra. Um namoro também, um casamento não se casa com uma semana. O casamento leva um tempo, né? É a paquera, troca de olhar, namoro um tempo, depois casamento. É assim que funciona a questão da tarefa mediúnica também. É um relacionamento que se constrói. Já veio de outros tempos, mas na encarnação presente como se zerasse, mas em cima de uma história já, que continua. Ok, meus queridos? O tema é bom, vamos lá. E então, assim, a outra coisa que eu vou reforçando, né? O espírito o guia é sempre de uma natureza superior à do seu protegido. Não é coleguinha, não. É espírito que tem mais bagagem de conhecimento, mais bagagem de moralidade,
não quer dizer que seja um anjo, um espírito puro, criador de planeta. Estamos falando de um espírito proporcional, é superior, mas é superior dentro de uma normalidade, não é também um espírito de altíssima evolução. Até porque o espírito também tem a sua evolução para seguir. Nosso guia, nosso mentor, nossa mentora, são espíritos também em evolução, em aprendizado. Eles não são perfeitos. Se fossem perfeitos, espíritos puros, estariam em outra condição. Estariam talvez sendo guias e mentores de espíritos muito mais elevados do que a gente, né? Então são espíritos amigos, mas numa condição não tão longe da gente, certo, gente? Mas tão maior que a gente, por isso é que dá um conselho. Vamos avançar aqui, né? Aí assim, cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas aos objetivos. Pode até vir um espírito de alta hierarquia, mas o propósito que você vai ter que desempenhar na Terra também vai ter que ser grande, viu? Não se engane, não. Um espírito de alta hierarquia, ele vem para trabalhar diante de um trabalho de muita exigência também. De cirurgias para muita gente, de aconselhamento para muita gente, uma casa que ajuda muitas pessoas, trabalho de instrução, de esclarecimento. Então, quanto mais elevado o guia, mais será a cobrança também, e o propósito será muito mais abrangente também. Então, tem uma lógica. Até os espíritos superiores falam para Kardec, né? A gente não dá para uma criança que está aprendendo a ler um filósofo para ser professor. Um filósofo para ser professor de uma criança que não sabe nem ler ainda. Tem uma proporcionalidade. A gente está muito pequeno ainda no tempo de evolução em relação aos anjos, arcanjos, serafins, né? Vamos baixar nossa bolinha aqui. Então é isso, gente. O progresso do espírito familiar, né, que é o nosso guia mentor, é proporcional ao do protegido. Tá bom? Deixando isso claro para vocês. Aí vamos às perguntas, né? Eu vou ver algumas que eu já recebi antes, né? Pelos stories, que serve para vocês também aqui. Todo mundo tem essa dúvida. Como melhorar minha conexão com o guia ou mentor? Como é que eu faço para ouvir, para conversar, para ter um contato mais próximo, mais íntimo com esse meu mentor que eu quero tanto bem? Aí vamos lá. Eles são sempre, gente, num grau intelectual e moral superior, como a gente viu, né? Mas é proporcional ao nosso estado. Então, assim, quanto mais a gente desenvolve as nossas potencialidades, quanto mais a gente desenvolve os nossos ouvidos de ouvir, os olhos de ver, como Jesus nos chamar a atenção, pelo esforço no estudo, pelo esforço na reforma íntima, na reforma interior, pelo esforço para reduzir teus vícios, tuas más inclinações. Os guias estão vendo isso, né? E quanto mais a gente vai se libertando também de maus hábitos, vai estudando um pouquinho mais sobre a espiritualidade, vai se dedicando a ajudar mais o próximo, a gente, até por questão física mesmo, energeticamente a gente vai aumentando a nossa frequência. Na medida que a gente vai aumentando a nossa frequência, a gente vai alcançando frequências mais elevadas também. Então fica muito mais fácil para o guia chegar daqui para cá do que o guia chegar daqui para cá, para se comunicar no terra a terra com a gente. Então é necessário um esforço individual do sujeito, da sujeita, para que o guia se manifeste de forma mais ostensiva, para que você perceba. Não estou dizendo que vai ver materializado na tua frente, mas que você perceba dentro da tua meditação, da tua prece, quando você para para ouvir, aí você começa a receber as boas intenções e identificar como uma outra consciência que está te passando informações proveitosas para a tua vida. Mas demanda esforço individual, não é gratuito. Logicamente que todo médium na atual existência, ele necessariamente desenvolveu as suas faculdades em existências passadas, seja através de cultos, de religiões, de trabalhos de paranormalidade, nos templos iniciáticos, nas fraternidades ocultistas. Então fomos desenvolvendo essas faculdades paranormais, intelectuais, mediúnicas, e a gente vai colhendo isso no nosso perispírito, né? Que é também trabalhar, que é sensibilizado pelos engenheiros do astral para que a nossa existência, esse corpo físico, a partir do perispírito, consiga ser um facilitador dessa comunicação entre mundos. Então o médium já é preparado pelo perispírito, o perispírito imprime no corpo físico, dentro da glândula pineal e outras sensibilidades, para que a gente seja um veículo de comunicação entre os mundos aqui na Terra. Então passa por uma preparação anterior. Então o médium não é médium, nunca foi médium, encarna e é médium assim imediatamente. Não, isso já vem
de uma trajetória, né? E se a mediunidade é mais ostensiva, é bom dizer também que há indício de que houve um abuso dessas faculdades em outras vidas. Então você vem agora com essa sensibilidade maior e tem uma cota de sofrimento também acompanhando essa sensibilidade, né? Não é só alegria, não é só espírito de luz na vida do médium, é muita peia, muita lapada que a gente leva de assediador, né? De obsessor, de quiumba, e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então veio o médium, é indício de que está devendo nesse campo. Indício, não estou dizendo que é obrigatório, não. Então, se eu estou nisso, todos os sinais da vida me apontam para um trabalho mediúnico, para um desenvolvimento, para um aperfeiçoamento, para servir, para ajudar, e eu não quero saber disso na minha vida, e eu vou colecionando sofrimento, aí eu percebo que essa mediunidade é uma mediunidade de expiação, mas também de prova, né? Agora é livre-arbítrio. Eu posso escolher sofrer e não fazer nada por isso, eu posso vir com esse sofrimento da mediunidade, que ela traz sua carga de sofrimento sim, mas eu vou transformar esse sofrimento em algo positivo para o meu semelhante. Aí é uma escolha, uma decisão que cada um toma. Porque a gente vê que tem médios que passam a vida toda, vão desencarnar idosos, com ostensividade, com mediunidades brilhantes, mas que não botam em prática, mas vão sofrendo todo o efeito da mediunidade não trabalhada ao fim da vida. E é triste, né? A gente vê muito jovem também, muita pessoa madura, que pelo amor de Deus não quer saber disso, né? É no direito de não saber, mas houve alguma combinação do outro lado da vida antes de encarnar, a faculdade está aí ostensiva para mostrar para todo mundo, e agora ou você usa isso a teu favor, ou você continua estagnado, né? Dentro dessa potencialidade que a gente traz na tua encarnação como médium. Viu, gente? Então, quanto mais a gente se afina pelo estudo, pela moral, pela despertar de consciência, pela autorresponsabilidade, pela autoanálise, mais a gente tem condição de captar a nossa volta e saber escolher qual frequência a gente vai modular. Também tem isso, viu? Porque muitos estão nessa de... O que vem você absorve, não identifica e sofre junto e chora e se deprime e briga com todo mundo e se desespera porque não sabe filtrar ainda o que está vindo. Nós temos nossa carga de emoções e maus sentimentos, recalques, coisas mal resolvidas, mas tem também todo tipo de perturbação que vem à nossa volta que nos pega desprevenido e aberto. Então, como a gente não identifica como mediunidade, como a gente não se conhece, todo pensamento, todo sentimento intrusivo que vem, a gente abraça como nosso e sofre junto. Agora, o médium desperto, o médium que já está nesse processo de autorresponsabilidade, de educação mediúnica, de olhar para dentro de si, de estudar, de distinguir os espíritos, esse já não sofre tanto. Percebe uma coisa diferente, opa, já se resguarda, já se fecha energeticamente, cria suas técnicas de autodefesa, ou já começa a fazer uma prece mental, ou conversa com quem está tentando assediar, né? E, enfim, já começa a usar as táticas que tem. Agora, se o médium não sabe, coitado, né? É campo aberto para todo tipo de assédio. Então, o que a gente está falando aqui para vocês também, é para vocês caírem na real, né? Estudar, se observar, para poder se proteger mais também, sabe, gente? Porque educar a mediunidade não é necessariamente pegar essa mediunidade e transformar em ferramenta para ajudar os outros. Mas primeiro é você se organizar, se equilibrar, não ficar tão volúvel, sujeito às vicissitudes da vida, aos desesperos, aos desequilíbrios. Potencializa o conflito emocional. Você já tem o germe, a semente do desequilíbrio, Jorjane. Aí o inimigo tá a te ver por inteiro, tem um raio-x. Pô, eu vou ali que eu vou sacanear, é ali que eu vou enfiar o dedo na ferida, é ali que eu vou perturbar. Porque eu sei que ali eu vou puxar e vai acusar o golpe. Então, e a gente que é desprevenido, entra ali. Agora, eu sei que eu sou ansioso. Eu não sabia que era ansioso, não. Eu achei que era tudo coisa de obsessor. Eu sei que eu sou ansioso, uma pessoa ansiosa, clinicamente ansiosa, né? Transtorno, CID, F alguma coisa, F10 alguma coisa. Então eu sei que no normal não tem nenhum gatilho. Se não tiver um gatilho, eu tô de boa. Mas agora eu tô bem, super legal, feliz da vida, comi uma comida gostosa, não briguei com ninguém, não tô devendo muito. Tá tudo bem aqui em casa? Opa! E vem do nada uma ansiedade, vem vontade de um desespero. Isso aqui não tá certo, não. Aí eu não me desespero. Eu penso, epa, tá esquisito. Então vou rezar aqui, vou evocar meu guia, de novo aí, ó. Eu vou entrar em relação com meu guia e vou pedir, ô meu bom anjo da guarda, meu guia, vem aqui me acudir, esteja aqui comigo nessa hora difícil aqui, me ajude. Então você já evoca o pensamento no guia e faz a evocação mesmo, evocação, pedido, chamado.
A gente aprende no Espiritismo, né, dentro do movimento espírita, que não é para evocar espírito, mas evoca sim. Kardec sugeriu a evocação. Dentro da Umbanda a gente tem uma relação muito próxima também com nossos amigos espirituais, né? Então, evoca, chama. Evocar quer dizer chamar, convidar, chama como quem chama um amigo, né? Não uma divindade distante, mas um amigo que está aqui, pô, meu irmão, vem me ajudar aqui que eu estou mal, que eu estou ruim. Aí assim você faz a vocação do teu anjo da guarda, independentemente do nome que tenha. Você pode até botar um nome dentro de um santo, né? Ou um nome que você sente mais familiar com esse nome. Viu, gente? E basicamente para conhecer é pela meditação, viu? Quem não tem mediunidade ostensiva de audiência, clara audiência ou clarividência, é pela meditação. Você fecha os olhos, exercício de respiração. Exercício de respiração só o que tem na internet aí, né? Meditação guiada. Parou, meditou, tal, no silêncio da tua alma, pensando na natureza, no campo, nas cachoeiras, no céu azul, no sol. Aí começa a vir pensamentos bacanas, você começa a ouvir mensagens rápidas como dentro da tua cabeça mesmo. Então você já começa a discernir, sabe? Discernimento é distinguir o que está vindo de fora através de uma pacificação da minha alma. Na hora que eu medito, eu pacifico os pensamentos, aumenta a vibração, aumenta a frequência. Aumentou a frequência, eu chego bem pertinho do guia. Lembra que eu falei antes? E aí facilita a comunicação. A gente tem que facilitar a comunicação. Agora eu não largo da rede social, eu não largo do Facebook, do Instagram, das séries, só pulando do Prime pro Netflix, pra Globoplay, não sei o quê. E quando eu vou rezar, eu vou deitar, eu já estou morrendo de sono, eu faço só o nome do Pai e acabou-se. Como é que eu vou ouvir guia? Como é que eu vou entrar em relação mais íntima com esse mentor? Né? Na Umbanda a gente tem a vela pro nosso anjo da guarda, né? Tem a vela pro orixá, que é mais do que um processo magístico, se precisa ou não precisa, tá lá a tua intenção, a tua relação, a tua disciplina ao longo do tempo. Todo dia, toda quarta, toda quinta, toda segunda, eu tô lá. Eu tô visitando, eu tô revisitando mentalmente, eu revisitando pelo coração, pela emoção. E ali eu tô fortalecendo essa relação. A vela é só um símbolo, um simbolismo, né? Muitas vezes. Mas ali está representada a minha devoção, a minha amizade, a minha proximidade com aquela consciência amiga. Então cada um pode estabelecer também a sua rotina de conexão com o teu amigo espiritual, né? Com o teu guia, mentor, teu bom anjo. É isso, gente? Eita, falei 1h08, agora vamos para as perguntas. Eita, que o chão fala demais, gente. Sei como é que vocês estão aqui comigo nesse tempo todo. Obrigado, viu, pela paciência, pela indulgência. Vamos aqui para as perguntinhas. Eu vou ler das caixinhas, depois eu passo para as perguntas que estão rolando aqui, tá? Aí tem um abraço do meu amigo, do meu irmão Gero, do Centro União Esperança. Ele faz perguntas aí, ele não está aqui presente, né? Ele perguntou sobre desenvolvimento mediúnico. Eu já falei bastante, né, do desenvolvimento mediúnico, não é uma live específica para isso. A Fernanda perguntou, tem como saber quem é o nosso guia espiritual? Tem como saber sim, dentro de um propósito, né? E de um esforço nosso pessoal também de acessá-la. Como distinguir a voz que a gente escuta na nossa cabeça, né? Eu vou até botar aqui. Como distinguir a voz que a gente escuta na nossa cabeça da esquizofrenia? Pois é, gente, esquizofrenia é um transtorno mental, né? Então não vamos entrar no campo da psiquiatria, da psicologia, porque existe sim a esquizofrenia, existe autismo, existe depressão, existe o transtorno bipolar, né? Existe, enfim, os transtornos existem sim. Mas, agora, muitos dos transtornos não são transtornos, são assédios, obsessões espirituais de longo curso, obsessões complexas, beirando a subjugação e a possessão. Então existe sim o transtorno mental, como existe também a pessoa transtornada, assediada e obsediada, como existe também a pessoa que é saudável, mas que todos os sintomas são causados por uma obsessão espiritual. Então tem 3 situações. A pessoa que é só doente, a pessoa que é doente e obsediada, e a pessoa que é só obsediada e não tem transtorno nenhum. Temos 3 situações. E é muito difícil tratar quem tem um transtorno de esquizofrenia, por exemplo, e é médium em desequilíbrio com obsessão complexa. É muito complicado. Porque na hora que você cura a obsessão, o transtorno do indivíduo aparece também. Quando aparece, você tem que entrar com... Aí já entra a parte clínica, medicamentosa, que o médium, que a casa espiritualista não vai entrar nesse aspecto. De mandar dar remédio ou de tirar remédio. Isso é do campo da medicina humana. O tratamento espiritual vem como coadjuvante para ajudar no bem-estar, no equilíbrio das pessoas que demonstram sofrimento mental.
Viu, gente? Não vamos confundir toda obsessão, todo transtorno com obsessão, nem toda obsessão com transtorno. Existem as três situações. A pessoa que é transtornada, o transtornado obsediado e o só obsediado. Então, como é que eu vou saber se uma coisa é outra? Você faz a terapia convencional humana e busca também um tratamento espiritual. Você vê que, conjugado os dois tratamentos, a melhora é bem mais rápida, é bem mais efetiva. Eu já fiz tratamento psicológico também, psiquiátrico, por conta de um transtorno de ansiedade e pânico, na época que eu tive, né? E depois, com muitos anos, fui saber que eu tinha sim ansiedade minha, mas relacionado também com a obsessão espiritual e uma mediunidade aflorada, em afloramento. Tudo junto. Aí você trata a parte medicamentosa, a parte clínica, beleza? Cuida da parte espiritual, beleza? E assim você vai ter uma vida muito mais equilibrada, né? Mas como é que você com você mesmo, discernir o que é uma coisa que é outra? Autoanálise, terapia, se conhecer, seus recalques, teus medos, tuas crenças limitantes, tuas sombras. É você se conhecer, para saber discernir o que é uma coisa e o que é outra, o que é seu e o que é de fora. E outra, se o bicho está pegando, está muito ruim, mesmo assim você está fazendo tratamento, reza, passa tudo, continue com o seu medicamento, aquilo que o médico passou. É o médico que vai te dar alta, viu, gente? Tem que ter muito. O espiritualista sério, o médium sério, o trabalhador de uma casa séria, tem que ter muita essa responsabilidade de não estar querendo atravessar o ato médico, viu? Tá bom? Essa foi uma pergunta bacana que foi feita aqui. Vamos ver outras aqui. Meu tratamento espiritual também foi libertador, viu, Pri Junqueira? Para mim foi a bênção de Deus. Descobri minha mediunidade pelo obsessor somado com o transtorno. Né? Eu estava nas duas situações. Eu tinha um transtorno e estava obsediado. Aí já vinha fazendo tratamento e o tratamento não estava dando resultado. Aí eu fui tratar espiritualmente, né? A vida me levou para essa casa maravilhosa que eu estou até hoje. E lá eu me tratei e me curei. Então a ansiedade que era recorrente, agora é uma vez a cada nem sei quanto tempo. E quando vem não é tão grave a ponto de você ficar desesperado. É algo que a gente já conhece, já maneja, já lida. Entendeu? Então a pessoa, é muito bom você ganhar essa autonomia, sabe? Não ficar dependendo de remédio, dependendo de correr para o hospital porque tá aquele pânico, aquele negócio. Sentir, busque. A forma que você tem de se aliviar é essa, mas é melhor o que? A gente se libertar. Com o tempo, cada um no seu ritmo, não tem pressa não. É cada um no seu tempo, com suas escolhas, com os meios que tem à sua volta. Viu? Só um instantinho, 2 de copos artesanato, que a gente vai chegar lá. Que mais, gente? O hábito de conversar consigo mesmo, o Caio perguntou. É muito... Né? Cadê? Felipe, o hábito de conversar muito consigo mesmo pode ser mediunidade, ser intuição? Porque tem as faculdades paranormais e as faculdades mediúnicas. Paranormal é aquilo que não envolve espírito. Elemente, pega um objeto qualquer, pega um livro, você põe a mão, você lê, mentalmente você percebe quem foi o dono, as situações que viveram, você lê a aura energética daquele objeto, que é a psicometria. Você pode entortar um garfo pela força do pensamento, isso é paranormalidade. Agora, se envolve comunicação com o espírito, aí já é mediunidade. Então, conversar consigo mesmo é muito bom, que você, ainda que não seja o guia falando, mas você vai encontrando respostas através do diálogo. Né? A dialética socrática, né? Sócrates, o grande filósofo, ele chegava ao conhecimento através do diálogo, da conversa, da troca. Então você conversando consigo mesmo tá bom demais. Vai que você está conversando consigo mesmo a princípio, aí o guia ouve e entra na conversa, trazendo um insight, trazendo intuição, trazendo um bom conselho. É muito bom, problema nenhum não, maravilha, cara. Mas depende da gente, da prática, do treino, sabe? De se observar para saber a utilidade desses pensamentos. Meu guia espiritual me acompanha desde o nascimento, sim. As intuições são o guia tentando nos orientar, sim, também. E outra, porque a gente também... Vou até fixar aqui a pergunta. Sim, nós somos criaturas imortais, né? Espíritos que vemos de diversas outras situações. Então, a gente tem também nossa inteligência ancestral, né, que a gente carrega e está temporariamente limitada pela questão da encarnação. O cérebro físico ele é incapaz de decodificar toda a informação que a gente vem trazendo de milênios, né? Mas a nossa inteligência ela está gravada no éter também, né? Então, algumas pessoas têm capacidade de pegar, captar essas informações registradas no nosso espírito. Então, algumas vezes é o nosso espírito que traz informações que nós adquirimos de outras existências e que eles emergem, vêm à tona
em determinada situação, na vida cotidiana ou mediunicamente. Então, assim, a intuição pode ser o guia, pode ser a nossa própria inteligência, o nosso eu superior conversando conosco. O sagrado anjo da guarda, como dizem outras teorias, em outras vertentes esotéricas, né? Então, sim, pode ser o guia, a intuição falando, como pode ser a nossa própria inteligência ancestral se comunicando com o nosso ego encarnado. Olha que loucura, né? Gente, mas é assim, viu? É desse jeito. Mais perguntinhas aqui. Os guias mudam durante a vida? Pode mudar também, aquilo que eu falei. Ele pode se afastar e entrar outro que não é guia, que se passa pelo guia para enganar o médium vaidoso, o médium está querendo ganhar dinheiro enganando as pessoas, pela mediunidade. Aí os guias podem mudar. Inclusive pode vir um guia também para assumir a função mediúnica daquela pessoa, né? Pode sim também, dentro de um trabalho mediúnico. E tem também os espíritos simpáticos, esses espíritos amigos também que você tem teu guia, mas tem vários outros que você se afiniza dentro de um trabalho, dentro de uma lógica, que, enfim, você consegue agir de forma muito mais produtiva na vida, né? Captando amigos ao longo daquilo que você faz, daquilo que você vivencia, daquilo que você é para a humanidade. Eita, que pergunta. Ter mediunidade é bom ou ruim? Depende do que você faz com ela. A resposta é essa, né? Mediunidade é bom ou ruim? Depende do que você faz com ela. Guarde isso aí. Ou que não faz também, né? Que você escolhe não fazer. Então, basicamente é isso, gente. As outras perguntas aqui que me fizeram antes pelos stories já foram respondidas, né? Se não tiver mais alguém querendo perguntar, a gente já pode encaminhar para o encerramento da live. O Caio tá aí, né? Respondi tua pergunta, Caio. Tuane, professora espírita Lili, querida. Pronto, vamos lá, Pri. Algum dos dons mediúnicos pode ficar mais forte em certo tempo e depois diminuir esse dom mediúnico por um tempo? Pode sim, não é ciência exata, né? Eu, por exemplo, a minha mediunidade estava adormecida até os 30 e poucos. Aí depois o negócio veio, abriu, e aí a gente começa a expandir isso, né? Mas vai expandir na medida que você se dedica, né? Dentro de uma finalidade. Não fica... Vai oscilar na medida que você descuida, que você não tem necessidade, na medida que você não está utilizando daquilo, né? Mas em geral, a tua mediunidade ela vai se ampliando dentro da tua percepção, tua sensibilidade, dentro de um propósito maior de um trabalho, de uma tarefa mediúnica. Espero ter te respondido, né? E como tem gente que às vezes é possível suspender também durante um tempo para aliviar a pessoa de um transtorno, de um trauma, aliviar uma criança também que está vendo muito espírito, está tendo muito sofrimento. Então eu já vi trabalhos mediúnicos para dar uma suspendida, sabe? Não fechar a mediunidade, que isso não existe, de trancar a mediunidade. Mas durante um tempo, não forçado, mas a espiritualidade amiga vem, não. Aqui é possível suspender durante um tempo, mas depois vai voltar porque essa pessoa tem tarefa no campo mediúnico. Aí, Jamires, não quero desenvolver minha mediunidade, o que eu faço? Aí eu digo assim, eu tenho diabetes, mas eu adoro comer açúcar. O que eu faço? Eu tenho pressão alta, mas eu adoro uma comidazinha bem salgadinha. O que eu faço? Eu tenho colesterol alto, mas eu adoro aquela picanha bem gordurada, bem sebenta mesmo, que pinga. 3 dedos de capa de gordura. E aí? O que eu faço? Então, assim, não tem muito o que fazer não, sabe, Jamiles? A gente nasce com essa sensibilidade e a gente faz com ela, vai trabalhando com ela na medida de que aquilo faz sentido pra gente. Agora, eu aceito passar pelo sofrimento todinho porque eu me nego a me trabalhar nesse aspecto. É normal, livre-arbítrio. Ou eu vou me dedicar de alguma forma, da forma que eu posso, e assim vou encontrando certo alívio. Mas é questão de autorresponsabilidade. Se você veio com isso, é melhor viver com equilíbrio do que você não ligar, faz de conta que não existe. Aí é o caso da diabetes, né? Eu tenho diabetes, eu não quero saber disso não. Eu vou comer meu sorvetinho, meu docinho de minha goiabada, eu vou... eu gosto do colesterol alto, mas não tem nada não. Vou comer aqui essa picanhazinha, essa costelinha de porco e tá tudo bem. Se adoecer, toma remédio, faz cirurgia, né? Aí tem muito médico que pensa assim também. Deixa pra lá que dá certo aí, lá no futuro, mediunidade também, lá pra frente eu resolvo isso. Então eu vou tomar um passe que melhora, eu faço uma oferenda que melhora. Quer dizer, é a escolha de cada um, né?
Mediunidade pode ser genética, sim, hereditária, pode sim. A mediunidade está baseada no corpo físico, é orgânico, viu, Caio? Ela passa sim. Você vê nas famílias, né? Médios, a avó, a filha, a neta, às vezes pula de uma geração para outra porque, né? Tanto que a glândula pineal que é a glândula de antena e captadora das consciências, né? Dos pensamentos, das energias à nossa volta. Ela passa sim, para hereditária, pode passar sim. Milene, mas só não quer enlouquecer. Eu também não queria não. Porque às vezes a gente fica focada naquilo. Tira o foco. Passou da crise do assédio, vai ver uma comédia, vai ver o Todo Mundo Odeia o Chris, vai assistir o Maluco no Pedaço, vai achar graça um pouquinho, vai ver o Cine Hollywood, né? Então não é ficar focado só em espiritualidade, né? Tem que viver a nossa vida aqui presente, achar graça, namorar, beijar na boca. Quem gosta de tomar toma um negocinho mais com moderação. Tudo é possível. Tá vivendo para viver experiência na Terra, né? Não dá para viver só espiritualidade, só médium. Não, tem que ver o terra nossa aqui. Né? Então, outra pergunta da Aline. Aline, sou médium de incorporação, posso treinar psicografia? Pode treinar. Inclusive, é uma das mediunidades mais fáceis de treinar, desenvolver segundo Kardec. Inclusive, tem um capítulo do livro dos médios, da formação dos médios, Kardec dá dicas de como você vai desenvolver a psicografia. Tire 2 vezes por semana, 15 minutos por vez, deixe sua mão à vontade. Enfim, então dá para desenvolver psicografia sim. Inclusive, segundo Kardec, é uma das mais fáceis de se desenvolver. Viu, Aline? E é isso, gente. Eu queria, para não dar 1h30, fica muito cansativo para vocês também. Eu tô falando só hoje, né? Não tomei um gole d'água, com licença. De nada, querida, é isso mesmo. Distrito Federal, né? Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Enfim, então, gente, eu queria finalizar essa live, né? Já passamos muita informação, muito conteúdo, e eu queria fazer um pedido para vocês, né? Que a gente aproveite esse minuto final, vou fazer uma prece, vou pedir ajuda da espiritualidade amiga, e a gente que cada um em sua casa também possa fazer essa evocação em benefício do consolo, do conforto dos mais de 250 mil pessoas, irmãos brasileiros, que desencarnaram em virtude da Covid. Vamos fazer um esforço de prece nesses poucos minutos finais da nossa live por essas pessoas. Vamos pedir também a intenção daqueles que estão nos hospitais em agonia e pedindo também para que console as famílias que perderam um ente recém-desencarnado por conta dessa doença. Viu, meus queridos? Vamos fazer esse pensamento. Eu vou fechar os olhos agora e convido vocês a essa prece também final pelos nossos irmãos, né? Envolvidos de alguma forma pelo sofrimento da Covid. Tá bom? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nesse momento, elevamos nosso pensamento a Ti, nosso governador planetário, nosso Pai Oxalá, que a Tua luz vibre com toda intensidade e toque o coração de cada alma desencarnada pela Covid, toque o coração de cada familiar que ficou em sofrimento pela partida. Ilumine e abençoe, Pai, a cada um que está nos hospitais, passando pela dificuldade respiratória, pelas sequelas do coronavírus. Te pedimos, Senhor Jesus, pela saúde mental de todos nós brasileiros, de todos os seres humanos desse planeta, que possamos nos reconstruir enquanto humanos, que nos tornemos mais compassivos, mais sensíveis à dor do outro, que tenhamos responsabilidade, Pai, para não disseminar esse mal, que possamos nos conformar com a nossa própria consciência e com a nossa prece, que a nossa prece nos baste para nos conformar diante das necessidades que temos fora de nossas casas. Ilumina, Pai, o coração de cada um, dá-lhes o conforto e o amparo necessário nesses tempos difíceis. Fica conosco, Jesus. Abençoa cada uma dessas pessoas que participaram dessa live e que estão a ouvir também pelo YouTube. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. E é isso, meus queridos. Que Deus abençoe a todos, muita felicidade, muita paz, e que o anjo da guarda de vocês, que o mentor, o guia, possa encontrar ouvidos de ouvir, olhos de ver e corações de amar, junto a cada um de vocês. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.